Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Elquine Luz, com o componente curricular Matemática. No nosso vídeo 41, vamos apresentar transformações geométricas, isometria. Isometria. Iso vem da palavra igual, metria significa medida, então, iso igual e metria, medida. Então, vamos ver o que nos fala a definição de isometria. É uma transformação geométrica que transforma uma figura noutra figura geometricamente igual, ou seja, não altera o comprimento dos segmentos da figura nem a amplitude dos seus ângulos. Assim sendo, a única coisa que é alterada numa isometria é a posição da figura. Então, é o que ele diz que é a transformação de uma figura em outra figura geometricamente igual. Então, não vai alterar o comprimento e nem a amplitude desses ângulos. Então, existem 4 tipos de isometrias: translações, rotações, reflexões e reflexão deslizantes. Nas reflexões, existe uma relação entre o eixo ou a um ponto. Podiam explicar melhor a translação? A translação é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma e todos os segmentos de reta que formam a figura original são transformados em segmentos de retas paralelas e com o mesmo comprimento. Está aqui a figura onde há demonstração sobre a translação, que ela caracteriza por o quê? Pelo deslocamento dessa figura com a mesma direção, está a mesma direção e o quê? E o sentido e comprimento. Então, esses pontos, eles são deslocados da mesma forma e todos os segmentos dessa reta formam a figura original. Está aqui o exemplo bem explicado de como é a translação. Então, você está vendo aí que ele está deslocando na mesma direção, sentido e comprimento, a mesma. Então, tá aí a figura, o exemplo de como é a translação. Pode me explicar melhor a rotação? Uma figura tem simetria de rotação ou rotacional se coincide com ela própria mais do que uma vez durante uma volta completa. Nos polígonos regulares, o número de simetrias de rotação é igual ao número de lados do polígono. Está aí a rotação, de como ela faz o prosseguimento da figura. Olha aí o exemplo de como ele está. Ele faz o processo de rotação e coincide com ela própria mesmo, mais do que uma vez durante a volta completa, né? Então, e os polígonos regulares, eles possuem um número de simetria de rotação igual ao número de lados do polígono. Então, tá aí, ó, fazendo a rotação, movimentação. Pode eu explicar melhor a reflexão? Uma figura tem simetria de reflexão ou reflexão axial se admite pelo menos um eixo de simetria. Nos polígonos regulares, o número de simetrias de reflexão é igual ao número de lados do polígono. Está aí a representação da borboleta, que é o eixo da simetria. No caso, a mesma figura, né? O eixo da simetria entre ela aqui. Tá a figura do polígono, quando faz esse procedimento aí, virando, continua sendo o quê? Igual ao número de lados do polígono, a mesma figura. Reflexão em relação a uma reta. Nessa simetria existe uma reta ou eixo. Tá aqui, se você analisar, aqui, ó, você está vendo que a reta, tá aqui a reta, também chamada de mediatriz, que separa a figura em duas partes, de modo que ao dobrar, quando eu dobrar a folha, em torno dessa reta,
os pontos correspondentes sejam coincidentes, que no caso eles coincidem esses pontos. Então, é chamado de reflexão em relação a uma reta. No caso, a reflexão em relação ao ponto, no caso, nós temos aqui. Inicialmente, vamos considerar a simetria de um ponto A em relação ao ponto O. Nós temos aqui o ponto A e o ponto O. O simétrico do ponto A em relação ao ponto O é construído a partir da reta AO. Então, se eu pegar a reta aqui, no caso não vai ser igualzinha porque eu estou fazendo aqui, mas ó, se eu pegar a reta até o O. Então, está aqui construído a partir da reta AO, de maneira que AO é igual ao quê? A simetria de OA. Tanto vai ser de A a O como de O a A. Ou seja, o ponto O é o ponto médio do segmento AA. Então, o ponto O aqui é o segmento, é o ponto médio, quer dizer, é o ponto médio de quem? De A a A. Observação, perceba que AA é um segmento de reta traçado a partir dos pontos A e O. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus e até logo.